Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de notícias, como elas influenciam o mercado e também falar um pouquinho com vocês a respeito de certas pessoas que muitas vezes são pagas para fazerem análises do mercado, para falar de uma forma mais respeitosa, ou então são pagas para darem pitaco a respeito do que o mercado vai fazer ou do que ele fez, para falar de uma forma um pouco mais chula, digamos assim. E aí, em muitos perfis, inclusive em perfis de pessoas do mercado, eu vejo muitas vezes uma super simplificação dos movimentos do mercado. A Bolsa de Valores ou Ibovespa subiu 1 ou 2% ou caiu 1 ou 2% no dia por causa do motivo X ou por causa do motivo Y ou por causa do motivo Z. E às vezes quem olha para um analista falando isso e não tem muito conhecimento sobre o mercado acaba acreditando naquilo que aquela pessoa está falando. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, os motivos que moveram o mercado naquele dia, naquela semana ou até naquele mês não são tão claros assim. Não foi porque o político A falou algo bom ou falou algo ruim, ou o político B falou algo bom ou falou algo ruim, que o mercado fez um movimento positivo ou negativo. Quem é muito ligado em política acaba tendo essa tendência de jogar tudo nas costas de determinado político. Porque determinado projeto foi aprovado ou não foi aprovado. Porque determinado político falou A ou falou B, o mercado subiu ou o mercado caiu. O dólar subiu ou o dólar caiu. A taxa de juros subiu ou a taxa de juros caiu. E às vezes isso realmente acontece. A gente tem até exemplos famosos aí, como o Joesley Day ou o Moro Day, aonde foi sim uma notícia política que acabou fazendo com que o mercado caísse muito. Mas na maioria dos dias, e principalmente quando nós temos esses movimentos os quais não são altas muito grandes e nem quedas muito grandes, onde o mercado acaba subindo um pouco ou caindo um pouco, os motivos dessa alta e dessa queda não são tão claros. Então nós sabemos que existem correlações entre o PL de empresas da Bolsa e o desempenho de Ibovespa, por exemplo. Nós sabemos que tem correlações entre o dólar e o Ibovespa, entre a taxa de juros e o Ibovespa, entre o desempenho de países emergentes e o Ibovespa, entre o desempenho de índices acionários de países desenvolvidos e o Ibovespa, entre commodities e o Ibovespa, assim como nós temos correlações entre fiscal e Ibovespa, entre risco político e Ibovespa. Então nós sabemos que todas essas correlações existem e tudo isso acaba afetando o desempenho do dólar, o desempenho do Ibovespa, o desempenho da taxa de juros, o desempenho dos DIs. Mas mesmo muitas vezes você tendo uma visão mais ampla, entendendo essas correlações e acompanhando o mercado internacional e acompanhando outros dados que acabam afetando índices, que acabam afetando moeda, que acabam afetando taxa de juros, nem sempre é claro o porquê houve determinado movimento, o porquê que a bolsa subiu 1, 2%, o porquê que a bolsa caiu 1, 2%. Nós temos certas pistas. O petróleo acabou variando tanto, o minério de ferro acabou variando tanto, o S&P 500 subiu ou caiu, a China teve determinado movimento, houve determinada fala. Mas mesmo juntando tudo isso, muitas vezes não é claro o porquê aconteceu aquele movimento naquele dia. Porque muitas vezes não é o fato daquele dia que está movimentando o mercado. Não é porque houve determinada fala naquele dia ou porque determinado índice ao redor do mundo fez certo movimento que aquilo afetou positivamente ou negativamente. Ou seja, que a queda ou a alta no Ibovespa, por exemplo, pode ser explicada por uma alta ou por uma queda em outro índice em algum outro lugar do mundo. Muitas vezes foi uma somatória de notícias ou de dados econômicos ou de movimentos em outros índices, em outros ativos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, que acabou gerando naquele dia aquele movimento.
Ou então, talvez nem foi nada disso. Foi só algum gestor, a qual administra um patrimônio significativo e ele decidiu, por algum motivo, entrar ou sair naquele índice, ou entrar ou sair daquela ação. E aí você pode ver até um movimento expressivo. Determinada ação subiu 5% em um dia, caiu 5% em um dia. E aí muitos vão tentar explicar esse movimento. E às vezes não tem uma explicação aparente. Foi só um gestor que tinha uma posição significativa naquela empresa e, por algum motivo, ele decidiu sair daquela empresa. Ou então ele não tinha uma posição naquela empresa, mas acabou montando uma posição significativa naquela empresa e com isso a empresa subiu, por exemplo, 5% em um dia. Mas aí essa entrada ou essa saída desse capital foi muito mais por uma análise de longo prazo que ele fez muitas vezes do que uma análise do que o CEO daquela empresa falou no dia, ou na semana, ou no mês, ou de algum produto que começou a ser comercializado aquela semana, ou que deixou de ser comercializado, ou de algum resultado de curto prazo que acabou saindo nos últimos dias, por exemplo. E daí existem outros erros, por exemplo, todo mundo esperava que a taxa de juros iria subir 25 pontos. Estou dando um exemplo aqui. E aí a taxa de juros acaba aumentando 25 pontos e aí o analista ou quem comenta, quem fala sobre o mercado financeiro acaba dizendo o seguinte: a bolsa caiu 1% ou 2% porque houve um aumento de 25 pontos na taxa de juros. Ora, mas espera aí, se todo mundo já esperava que haveria um aumento de 25 pontos na taxa de juros, não tem por que o mercado fazer um movimento em relação a uma notícia que já está precificada. Então o mercado caiu ou subiu naquele dia por outro motivo, porque todos já estavam esperando um aumento de 25 pontos na taxa de juros. Agora, se todo mundo está esperando um aumento de 25 pontos e ela aumenta 50 pontos, aí tudo bem você falar, bem, o Ibovespa caiu 1%, 2% no dia porque a alta na taxa de juros veio acima das expectativas do mercado. Aí existe um racional por trás dessa análise. Agora, se o movimento que todo mundo já esperava acontecer, aconteceu, isso, em teoria, não vai fazer preço no dia, porque essa informação já está no preço. Eu estou dando um exemplo aqui, mas poderia dar outros exemplos de certas análises erradas, de certas análises muitas vezes muito simplórias, as quais tentam explicar o porquê determinado movimento aconteceu e as pessoas acabam errando feio nessa análise, nessa explicação. Isso quando não tentam emplacar alguma narrativa, tentando puxar a sardinha aí para algum político, ou para algum partido, ou para alguma ideologia, tentando justificar uma alta ou uma queda dentro de uma visão de mundo mais quadrada, digamos assim. Então, pessoal, fiz esse vídeo só para dizer para vocês que mesmo gestores experientes muitas vezes têm dificuldade para explicar determinados movimentos que acontecem, seja na taxa de juros, seja no dólar, seja no Ibovespa ou então em outros índices. E principalmente quando acontecem movimentos menores, por exemplo, uma alta de 0,5%, 1%, uma queda de 0,5%, uma queda de 1%, muitas vezes esses movimentos pequenos não têm uma explicação aparente, uma explicação clara. E aí algumas pessoas nessa necessidade ou nessa ânsia de dar uma explicação para todo o movimento que determinada ação faz, que determinado índice faz, acabam muitas vezes falando besteira, falando coisas sem sentido, falando meias verdades e mais confundindo as pessoas do que ajudando elas. Bem, pessoal, o vídeo dessa semana vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.